Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje eu vou explicar um pouco de ligações, tá? Que é o join, o keep ou nenhuma, né? Das ligações que você pode usar, que seria o keep também, mas na forma de order, tá? Eu vejo que muita gente tem dúvidas sobre como fazer as ligações na tabela, fica duplicando números. Então, tá aí vou fazer uma explicação o mais simples possível com poucos dados aqui para que seja bem claro, tá bom? Bom, a gente tem duas tabelas com poucas linhas, para ser bem simples, tá? Temos aqui agrupamento com seus valores, e temos na tabela 1, e temos aqui na tabela 2 o agrupamento com o supervisor, né, de cada agrupamento, tá? Observe que cada agrupamento tem dois supervisores, né? E aqui eu tenho três tipos de agrupamento, né, com vários valores, onde um deles não tem supervisor aqui, tá? É o diamante no caso. Essa ligação é N para N, tá? O que significa que eu tenho N números de chave que vão bater com N números de chave aqui. Não é N para 1, tá? Eu não tenho uma referência exata que vai pegar e trazer o número para essa outra tabela. Essas ligações N para N é o que mais confunde o pessoal e é o que eu vou tentar exemplificar aqui para vocês verem o que acontece, tá? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro o join, tá bom? Para vocês verem como a tabela fica. Então vou trazer aqui a tabela 1, a tabela 2. Vamos lá, clicar aqui na minha conexão. Join keep nenhum. Tabela 1 e 2, tá? Vou selecionar as duas, vou dar um inserir script. Vou renomear as tabelas aqui. Tabela 1, esse load vai ser minha tabela 1. E a tabela 2. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer ligar todas as informações da minha tabela 2 na minha tabela 1 para mim saber quem é o supervisor de cada um dos agrupamentos, tá? Como a ligação é N para N, eu vou dar um join. O que vai acontecer? Cada vez que eu ligar a minha tabela 2, ela vai duplicar as linhas da minha tabela 1. Ó. Observe que eu tenho dois ouros aqui, certo? No agrupamento. Então, aqui na minha tabela 1, onde eu tenho a linha ouro, ele vai duplicar também, tá? Ele vai fazer duas linhas ouro, ou seja, eu vou ter duas linhas ouro com 620, duas linhas ouro com 129. E o mesmo vai acontecer com platina. Então, vamos fazer essa ligação com join aqui. Vou dar um inner join. Inner join, tabela 1. Carregar dados. Fechar. Vamos ver como é que ficou essa tabela. Aqui em análise, a gente vai trazer a tabela. Vamos incluir os campos aqui, todos os campos que a gente tem, que é o agrupamento, supervisor e valor. Ó, observe que a minha tabela aqui, ela ficou com 8 linhas, tá? No formato original dessa tabela de valor, a gente só tinha 7 linhas. Observe também que não tenho mais o agrupamento diamante. Por quê? Quando eu dei o inner join, ele deu como se fosse um PROC-V, tá? De uma tabela na outra, e quando ele não achou um agrupamento que tem nessa tabela ou que tem nessa tabela que não tem nas duas, ele simplesmente eliminou. Em cada uma das tabelas, se tivesse um agrupamento que não tem nas duas tabelas, ele elimina, tá? Esse é o efeito do inner join. Bom, é o efeito do inner, tá bom? O join significa que você juntou as tabelas. Se a gente olhar aqui no visualizador de modelo de dados, a gente vai ver que só existe uma tabela apenas. Tá bom? Só existe uma tabela com 3 colunas. Agrupamento, valor, supervisor. A gente vem aqui na análise, tem o valor tudo dobrado por agrupamento. Tá? Se a gente colocar uma soma aqui no KPI, incluir medida, valor, soma. Ó, a gente pode ver que a soma de valores está dando 3,3 mil. Tá bom? Que é a soma de todas as linhas. Vocês viram que aconteceu uma duplicidade, né? Quando eu fiz a ligação
de supervisores por agrupamento, porque a gente tem mais de um supervisor por agrupamento. Vamos lá, keep. O que acontece quando a gente usa o keep ao invés do join? Vamos aqui para o editor de carga de dados. O keep inner keep. O que vai acontecer? O keep ele vai fazer esse batimento, tá, das duas colunas que são chaves, que são iguais, que são os agrupamentos. Então, o que não tiver nessa tabela ou o que não tiver nessa tabela, ele vai eliminar, tá? Só que tem uma diferença. Aqui no modelo de dados, se a gente visualizar, ó, ele deixou duas tabelas diferentes, tá? Que é a tabela 2 e a tabela 1. O keep ele faz isso, tá bom? Ele dá a carga de dados em uma tabela para você trabalhar com ela de forma independente, e ele também dá a carga de dados na outra tabela para você trabalhar com ela de forma independente, tá bom? Então, se a gente vir aqui na análise, quando a gente coloca todas as linhas das tabelas, observe que deu 8 linhas novamente. Porém, o valor aqui deu diferente. Por quê? Porque na tabela 1, que tem a coluna valor, tabela 1 é a que tem a coluna valor, tá vendo? Se a gente pegar só os dados da tabela 1, a gente vai observar que o clique, vou tirar aqui o supervisor, ó, o clique ele mantém a tabela desse jeito, tá vendo? Com os dados que tinha na tabela 1, porém eliminou o agrupamento diamante, né? Por causa do inner keep, e ele manteve só 4 linhas na tabela 1, ou seja, sempre que eu for fazer um cálculo que seja um campo único e exclusivo da tabela 1, ele vai somar ou contar informações da tabela 1, tá bom? Se por acaso eu utilizar algum campo da tabela 2, aí sim, aí ele vai fazer essa ligação e vai duplicar as linhas. Então, no caso aqui, se eu colocar supervisor, ele simplesmente duplicou cada uma das linhas, né? As 4 linhas da tabela 1 viraram 8. Tá? Então, se aqui na soma eu for colocar algo do supervisor também, ele vai duplicar as linhas e vai mudar esse resultado. Então, vou colocar um if aqui, por exemplo, colocando uma informação de supervisor. Então, vou colocar aqui if, vou colocar o supervisor, né? Se supervisor igual a zzz, então 0 se não 1. Só para ele multiplicar o valor, aí vocês vão ver, ó, mesmo multiplicando por 1, o valor aqui ele vai dobrar. Ó, virou 3,3 mil. Por quê? Porque eu estou usando informações das duas tabelas, que é a coluna supervisor e a coluna valor. Se eu utilizar a informação de uma única tabela, ele vai tratar para mim tudo só de uma tabela, sem ligação nenhuma, tá? Sem conter ligação nenhuma, ele deu a soma. Se por acaso eu aplicar um filtro que seja da outra tabela, aí sim ele vai fazer essa ligação também, essa multiplicação. Que nem, vou selecionar aqui Maria e Renato. Maria e Renato. Ó, observe que o valor deu 899. Ele pegou somente o valor, né, correspondente ao supervisor Maria e Renato e fez a soma. Como na soma aqui eu não estou usando algum campo, né, da outra tabela, ele simplesmente somou os valores que são exclusivos da tabela 1, né, que são as linhas da tabela 1. Tá? Só o 375 e o 524. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima ligação, que é o nenhum. Vim aqui em dados. Ó, ele fez duas tabelas. Se a gente simplesmente carregar os dados, tá? Vou só colocar aqui como tabela 2. E não estou falando por clique nenhuma ligação, nem inner join, nem inner keep. Tá? O que ele vai fazer? É como se ele tratasse como um full keep. Tá bom? Ele carregou a tabela 1 e a tabela 4. Ele carregou as duas tabelas por completo. Tá? Ele fez a carga das duas tabelas por completo e de forma separada. Então, se a gente vier aqui no visualizador modelo de dados,
a gente vai ver que ele fez a ligação pelo nome, só porque tem o mesmo nome, né, de coluna. Ele fez a ligação, só que ele deu a carga nas duas tabelas completamente. Então, vou até tirar o filtro aqui. Ó, se a gente vê a tabela por completo, a gente consegue observar que os valores de diamante foram carregados, tá? Os valores de ouro, quando a gente usa a informação das duas tabelas, duplica, e os valores de platina também duplicam, tá bom? Porque ele fez a ligação dos agrupamentos. Quando a gente usa em um KPI único, né, um valor aqui de uma tabela só, ele vai usar única e exclusivamente essa tabela para somar, ó, 2.460. Se a gente vir aqui no Excel, somar aqui, ó, 2.461, tá vendo? Certinho, bateu, é o valor de uma única tabela sem fazer duplicidade. Se a gente colocar um if aqui no meio da soma, colocando qualquer campo da outra tabela, aí ele vai fazer a duplicidade, né? Ele vai ignorar essa parte aqui do supervisor, porque vai dar nulo, então vai dar algum erro no cálculo, e esses outros aqui ele vai trazer, tá bom? Vamos fazer aqui para ver o exemplo. Ó. Quando a gente filtra, beleza, ele filtra os dados somente da tabela valor, tá? Charles, 129, 620, ele trouxe aqui. Bom, vamos selecionar dois, na verdade, né, do agrupamento ouro. Então, do agrupamento ouro, ó, 129, 620, tá vendo? Só os valores da tabela 1. Vamos colocar aqui o supervisor para ver como é que vai ficar o cálculo. Então, colocando o mesmo cálculo lá do if supervisor igual a ZZZ, se supervisor igual ZZZ, então 0 se não 1. Multiplica. Bom, estou usando aqui o campo supervisor, que é da tabela 2, e o valor, que é da tabela 1. Vou dar um aplicar. Ó, 4.110. Deixa eu colocar aqui em número exato. 4.109. O que foi que ele fez? Bom, vamos lá no Excel para exemplificar. 4.109. Então, vou deixar isso aqui em ordem alfabética. Ouro e diamante, ele multiplicou, certo? Porque aqui tem supervisor, né? Desculpa, é ouro e platina. Ouro e platina ele multiplicou porque tem supervisor. A soma daqui dá 3.296. E ele somou mais o diamante. Eu falei que ele anularia, mas não foi anulado, né? Ele somou também, desculpa. Então ele soma tudo. Como lá não teve supervisor, ele somou normal, tá? Ele trouxe os valores regularmente. E o contrário, o que tem supervisor, que deu match nas duas tabelas, ele duplicou as linhas, chegando a 4.109. Então, foi isso que aconteceu. Tá bem? Espero que tenha ficado claro aí essa parte de ligações, o porquê o clique duplica ou não duplica os dados, tá? O porquê que ele duplica ou não as informações. Espero que tenha ajudado também a pensar assim, como fazer essas ligações direto aí no script, tá? O que usar inner, keep, ou nenhum dos dois, não usar nenhum dos dois, se você precisa de todas as informações das duas tabelas de forma independente, certo? Isso aí, pessoal, desejo a todos muito sucesso